Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Sexta-feira, dia 2 de maio, estamos começando a reflexão da Palavra de Deus, o Evangelho do dia, tá? Que Deus te abençoe muito, 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 muito obrigado você que sempre acompanha, você que compartilha, né? Eu fico olhando ali quando posto os vídeos nas redes sociais, quantos compartilhamentos nós temos também. Muito obrigado você que liga a sua televisão para acompanhar a Palavra de Deus, o Evangelho do dia. Vamos então para a Palavra de Deus, o Evangelho de hoje, um pouquinho mais longo, mas está em João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu disse que hoje nós temos um texto mais longo do Evangelho de São João, capítulo 6, estávamos no capítulo 3, não é uma leitura, não se torna uma sequência do Evangelho, mas ela traz pontos importantes a partir da apresentação de Jesus como Filho de Deus. É o que nós vivemos e experimentamos durante esse período chamado período pascal. Mas temos o contexto da multiplicação dos pães, o texto evangélico é um desses 7 sinais de que Jesus, presente ali no Evangelho de São João. E é um evangelho, como já disse, proclamado, lido nesse tempo pascal, e o trecho reflete um aspecto muito interessante. Ali, alimentados pelo pão, o pão vindo do céu, essa memória da Páscoa de Jesus. Se nós retornarmos lá na semana passada, que era a 8ª da Páscoa, nós vimos Jesus aparecendo aos seus discípulos e se alimentando com eles. Por 3 vezes, Jesus tomou uma refeição com os discípulos ressuscitado. Mas aqui, antes da Páscoa, antes, é claro, da morte de Jesus, ele toma também uma refeição, não só com os discípulos, mas com todas as pessoas. Ali, fazendo memória dessa Páscoa de Jesus, é claro que nós alcançaremos a vida eterna e a salvação. Estava uma numerosa multidão que segue o Senhor. E eles veem os sinais que Jesus opera. Veem aqueles muitos sinais feitos por Jesus. E Jesus percebe a necessidade daquele povo, a necessidade daquelas pessoas. Sabe muito bem o que fazer. Até diz o evangelista São João, ele sabia. Diante da necessidade das pessoas, contudo, coloca um de seus discípulos, Filipe, à prova, perguntando para Filipe: "Filipe, onde vamos comprar pão para que eles possam comer? O que nós vamos fazer?"
Então, ali, não só Filipe, mas todos os outros discípulos, com certeza, né, muito embaraçados, encontram um menino com 5 pães e 2 peixes. Entretanto, se mostram incrédulos. Não acreditamos, mas tem aqui um menino com 5 pães, 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente comer? Mas logo Jesus toma o protagonismo daquela cena e pedindo então aqueles peixes, aqueles pães, né, que pudessem trazer àquele lugar, traz também, claro, as suas palavras e ações que recordam a Eucaristia. Tomam, né, ou tomar, né, dar graças e distribuir, tomar os pães, dar graças e distribuir entre as pessoas que lá estavam. Então, a satisfação e a abundância são reflexos dos milagres ou do milagre operado por Jesus. Por um lado, né, no conjunto do capítulo 6 ali do Evangelho de São João, essa multiplicação dos pães nos abre ao discurso do pão da vida. Nós vamos ver de agora em diante, a semana que vem, nós vamos ter a oportunidade de ver Jesus falando: eu sou o pão da vida. Por outro, né, lido na Páscoa, esse texto nos convida também, né, a ancorar nossa vida e nossa história na Eucaristia. A igreja não vive sem a Eucaristia, o cristão não deve viver sem a Eucaristia. Essa prefiguração do banquete escatológico, ou seja, do banquete final com Jesus, onde um dia estaremos com ele tomando a refeição. Não estaremos ali na celebração da Santa Missa, mas com o próprio Jesus. Não que Jesus não esteja na missa, não é isso, me entenda, não é esse o fato. Mas na eternidade nós estaremos. Então a Eucaristia é essa antecipação, né, desse banquete eterno com Jesus Cristo. Tá bom? É isso que hoje eu poderia partilhar com você. Peço a Deus que te abençoe, te proteja, te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aquele abraço para você, fica com Deus. E até segunda-feira, se Deus quiser. Né? No final de semana nós temos aquele descanso no programa Palavra do Dia, mas é só no Palavra do Dia, né? Porque trabalha muito também mais ainda durante o final de semana. Um abraço para você. Palavra do Dia com Padre Marcos. Oferecimento. Famag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38 3671 1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.